Oi pessoal, um recado importante para você que cuida da saúde das nossas crianças. A gente gostaria de convidar você a assistir essa série de tutoriais. A produção foi feita pelo CBO em parceria com as Sociedades Brasileiras de Pediatria e Oftalmologia Pediátrica. O objetivo é informar sobre os pontos mais importantes na hora de fazer a avaliação visual das crianças, para que a gente detecte com rapidez aquelas doenças que podem apresentar o risco de baixa visão. E essa iniciativa toda também é parte da campanha De Olho nos Olhinhos, então por favor assistam aos tutoriais e fiquem de olho nos olhinhos. A oftalmia neonatal é uma inflamação conjuntival que acontece no primeiro mês de vida. Nessa situação, você verá hiperemia conjuntival e secreção purulenta que pode acontecer em quantidades bastante variáveis. Nos casos graves, acontece a úlcera infecciosa e a perfuração ocular, que são muito graves. É necessário a coleta de raspado conjuntival imediata e solicitar a avaliação do oftalmologista em caráter de urgência. Os agentes mais comuns nesses casos são a Chlamydia trachomatis, a Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, herpes simplex e agentes químicos. O Ministério da Saúde recomenda que faça-se a prevenção da oftalmia neonatal em todos os recém-nascidos com medicações tópicas que devem ser instiladas no berçário. É recomendado o colírio de iodopovidona a 2,5%, a eritromicina a 0,5% e a tetraciclina a 1%. Leucocoria é um outro grupo de afecções que acometem o recém-nascido e as crianças na primeira infância, que devem ser reconhecidas prontamente pelo pediatra e encaminhadas ao oftalmologista. Leucocoria significa pupila branca e ela pode ser vista tanto no teste do reflexo vermelho, que vai ser classificado como alterado, bem como no exame externo do pediatra e até em fotografias com flash. As causas de leucocoria são várias. Uma delas, que talvez não seja tão comum, mas é muito importante de ser detectada, é o retinoblastoma. Retinoblastoma é o tumor intraocular da infância mais comum, apesar de ser bastante raro, e especialmente raro ao nascimento. Mas é uma doença urgente porque ela pode causar disseminação e morte. Então, essas crianças têm que ser prontamente encaminhadas ao oftalmologista. Outras causas que são relevantes e devem ser citadas são as cataratas congênitas e as opacidades congênitas de córnea. Nesses casos, as crianças devem ser encaminhadas prontamente ao oftalmologista para que se aproveite o período em que há o desenvolvimento visual, chamado de período crítico de desenvolvimento visual, e a criança possa desenvolver o seu potencial e a gente evite a cegueira também. Uma outra causa não tão comum, mas que também deve ser pensada na vigência de uma leucocoria, é o glaucoma infantil. O glaucoma pode causar uma opacidade corneana devido ao aumento da pressão intraocular e com isso a criança vai ter percebido como uma leucocoria durante o exame citado. Existe também a possibilidade do pediatra observar um aumento do globo ocular ou uma assimetria entre o diâmetro da córnea de um lado para o outro. Existem causas mais raras que levam à leucocoria, entre elas a persistência do vítreo primário, as doenças da retina, como doença de Coates, doença de Norrie, as uveites, que são bastante frequentes no nosso meio, em especial a toxoplasmose, lembrando que toda criança que nasce de uma mãe que é presente durante a gestação, todo recém-nascido, cuja mãe apresenta IgM positivo ou um quadro clínico de toxoplasmose, precisa ser encaminhado prontamente para um mapeamento de retina quando nascer. Uma outra causa ainda que pode acontecer é o descolamento de retina pela retinopatia da prematuridade, apesar de raro, pode ser detectado como leucocoria. Vamos falar agora das celulites, celulite palpebral e a celulite orbitária. A celulite é um processo infeccioso dos tecidos moles e anexos adjacentes à região ocular. Ela pode ser pré-septal, quando ela acomete a pálpebra e a região anterior ao septo, e ela pode ser pós-septal, quando ela acomete a região orbitária após o septo. E com isso ela pode envolver músculo, gordura, seio cavernoso, até o periósteo e o encéfalo. O quadro clínico dessas sinusites é composto por eritema, calor, edema, induração palpebral, dor à palpação, pode haver secreção conjuntival ou não. E nas celulites pós-septais observaremos também proptose, quimose, limitação e dor à movimentação, embaçamento visual. Os fatores que desencadeiam as celulites
Pré-septais, em geral, estão associados a doenças da pele, como ordéolos, impetigos, dacriocistite aguda, pode haver trauma e também pode haver infecções das vias aéreas superiores e sinusite. Já as pós-septais, elas são associadas à sinusite etimoidal ou maxilar, ao trauma com presença de corpo estranho na órbita, a dacriocistite aguda e ainda a abscessos dentários ou outros fatores endógenos que possam favorecer a disseminação hematogênica de micro-organismos. Lembrar que as crianças imunossuprimidas ou por doenças oncológicas ou HIV, elas têm mais chance de desenvolver os quadros pós-septais. Os agentes mais frequentes que acometem a região periocular são os Staphylococcus aureus, o Streptococcus pyogenes, os Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e Pseudomonas aeruginosa. O diagnóstico inicial das celulites usualmente é clínico. As crianças devem ser internadas para receber antibiótico-terapia endovenosa e monitoramento. A tomografia de órbita e seios da face, além do encéfalo, ela deve ser indicada quando existe uma baixa resposta à antibiótico-terapia nas primeiras 48 ou 72 horas, ou ainda sinais de proptose, limitação da motilidade extrínseca ocular, dor à movimentação dos olhos, diplopia, redução da acuidade visual, defeito pupilar aferente, edema periorbitário ou sinais e sintomas de acometimento do sistema nervoso central. Ainda indicamos a tomografia quando o exame do globo ocular está muito limitado por causa do edema palpebral ou ainda nas crianças menores de 1 ano que o exame é mais difícil. Lembrar que esses casos devem ser indicados para o oftalmologista e mesmo que a criança seja internada pela pediatria, é interessante que haja a equipe da oftalmologia acompanhando e monitorando essas crianças.